Oi, gente! E aí, como vocês estão? Oi, amiga. Oi, Isa, estamos bem, e você? Não estou muito bem. Hoje tivemos uma aula sobre a Revolução Inglesa, mas não acho que consegui entender sobre esse período histórico. Ah, não se preocupe, nisso nós podemos te ajudar. Isso aí. Bom, resumindo, a Revolução Inglesa foi um movimento iluminista que ocorreu na Inglaterra, lá pelo século XVII. E ele tinha como principal objetivo desfazer o reinado absolutista. E o que seria esse reinado absolutista? O reinado absolutista era aquele em que a monarquia, no caso o rei, tinha controle total do poder. Eles que tomavam decisões, aprovavam ou recusavam leis, e ficavam a par de todos os acordos e conflitos políticos e econômicos. Ah, entendi. E vocês podem me explicar melhor por que esse movimento aconteceu? Quem são esses iluministas? Bom, os iluministas eram chamados assim porque seguiam as ideias do próprio iluminismo. A ideia do iluminismo abordava um conceito de liberdade de expressão, sabe? Além disso, eles também valorizavam muito a razão, a capacidade humana de lidar com a ciência, esse tipo de coisa. Os iluministas normalmente eram a burguesia, que discordava desse poder absolutista, e também o povo pobre, que era injustiçado nessa história toda. Nossa, bem interessante a ideia de que esse grupo de iluministas queriam derrubar a monarquia por causa de suas ideias, né? Sim, e é por isso mesmo que o iluminismo está diretamente ligado com a Revolução Inglesa, porque as ideias do movimento que inspiraram a necessidade da mudança. Me contem mais sobre o que aconteceu na história. Bom, a história é bem complexa, ela tem bastante detalhes, mas a gente pode resumir para você. Basicamente, esses iluministas, em um certo ponto da história, começaram a se sentir injustiçados, porque na época os reis e monarcas não tinham ninguém para controlá-los. Por isso, os protestantes queriam que os reis fossem submetidos às leis. Eles também não iam muito com a cara dos monarcas, porque eles diziam que eles eram muito desapegados ao trabalho e que só viviam às custas da coroa, sabe? Isso, e eles meio que tinham suas inimizades com a igreja, porque eles meio que discordavam das ideias iluministas de que a ciência tinha que ser explorada e ir em direção ao avanço. E como esse conflito aconteceu? Ele aconteceu por meio de uma guerra civil. Isso, e quem teve a vitória nessa guerra foram os iluministas, que graças à vitória colocaram um cara chamado Oliver Cromwell no poder. Ele seguia as ideias do iluminismo e agregou bastante coisa durante seu tempo no poder. Sim, ele adotou a liberdade religiosa e comercial e também criou os Atos de Navegação, que era tipo um documento que favorecia o comércio marítimo britânico. Uau! Bem curioso notar o jeito que ele aplicou as ideias de liberdade científica e comercial em que ele acreditava durante esse período que ele comandou, né? Também acho interessante. Então a história acaba por aqui? Ainda não. Depois que o Oliver morreu, a briga entre os iluministas e os absolutistas voltou à tona. E durante esse período ocorreram várias mudanças, como por exemplo um período quando o rei Carlos II assumiu o poder, mas mantendo os interesses do parlamento. Depois da morte do rei Carlos, a burguesia e parte da família monarca aplicaram um golpe para derrubar o poder absolutista. Resumindo, Jaime II assumiu o trono, mas sua filha e seu genro, que seguiam as ideias iluministas, articularam um golpe que pressionou o rei a ficar sem opções, a não ser se render. Exatamente. Mary, a filha de Jaime, e Guilherme de Orange, seu genro, assumiram o trono britânico em 1688. E essa é a parte da história que geralmente a gente conhece como Revolução Gloriosa. Ah, dessa parte eu me lembro. Tem a ver com o Bill of Rights, aquele tratado que controlava as ações do reis e dava um valor político para o parlamento.
A professora explicou que, por meio desse tratado, a monarquia perdeu o seu poder de tomada de decisões e virou mais como um símbolo figurativo, como tem até hoje na Inglaterra. Exatamente, Isa. Além dessa mudança, a Revolução trouxe liberdade econômica, liberdade religiosa e também bastante desenvolvimento de atividades comerciais, o que mostra e reflete bastante nas ideias iluministas de se afirmar na liberdade de expressão. Ah, e também, graças a essas atividades comerciais e o lucro que a burguesia teve, eles começaram a investir em fábricas. E esse foi o início da Revolução Industrial, que é tão famosa. E por causa desses avanços e tudo mais, que os iluministas foram considerados vencedores nessa tentativa bem-sucedida de revolução. Porque além de suas ideias e conceitos serem aplicados com sucesso na sociedade, os reflexos econômicos e também políticos obtidos naquela época são valorizados até hoje, né? Que demais! Legal pensar que existem iluministas até hoje, né? Várias pessoas lutando por liberdade de expressão, igualdade social. Exato, são ideias que vão se aprimorando, mas que continuam ao passar do tempo, um reflexo de que a revolução, por mais que neutralizada, ainda tem seus efeitos, suas variações e suas conquistas, como o poder da monarquia, que foi reduzido lá no século XVII e continua dessa maneira até hoje. Obrigada pela ajuda, meninas. Agora sim eu entendi essa matéria. Imagina, Isa. Qualquer coisa nos avise. Esse foi o nosso diálogo sobre a Revolução Inglesa e seus resultados. Vamos agora recapitular os conceitos principais. A Revolução Inglesa foi um movimento ativista liderado pelo grupo de revolucionários, os Iluministas. Esses iluministas seguiam as ideias e princípios do Iluminismo. O objetivo principal dessa revolução era a diminuição e submissão do poder da monarquia em relação a leis e controle de acordo de país, já que no governo absolutista os reis tinham todo e total controle destes. Após uma série de conflitos e guerras civis, podemos tirar como desfecho a vitória dos iluministas. Isso porque, como resultado de seus protestos, os iluministas conseguiram agregar à sociedade a queda do absolutismo monárquico e a liberdade comercial, religiosa e expressiva, que veio a desencadear um considerável avanço econômico e social, como, por exemplo, o início da Revolução Industrial. Também o atual poder figurativo da monarquia inglesa e até mesmo os protestos ativistas em diferentes grupos sociais hoje em dia.